Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a oitava da Páscoa. A Igreja, ela nos pede que a oitava da Páscoa, aliás, todo o tempo da Páscoa, seja celebrado como se fosse um único domingo. Duas grandezas importantes nós acolhemos nesse tempo: Jesus ressuscitado e depois a Igreja também que vai sendo constituída. Nesse domingo nós vamos ler uma passagem fixa, sempre no segundo domingo da Páscoa, de João 20, 19 e 31. Nós temos duas manifestações de Jesus. Primeiro aos discípulos, sem Tomé. Depois, 8 dias depois, ele aparece novamente, agora com a presença de Tomé. O que essas cenas ou essas manifestações de Jesus nos convidam a acolher? Primeiro, Jesus ressuscitado. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, diz o texto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos reagem dizendo: vimos o Senhor. E para Tomé ele diz: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Quem se manifesta é o mesmo Senhor, né, que caminhou com os discípulos, mas agora com um corpo glorioso. Ele pode ser tocado, ele é visto, ele conversa com os discípulos, mas agora com um corpo glorificado. E nada detém a presença de Jesus. Para os discípulos, essas manifestações do Senhor ressuscitado foram necessárias, porque eles passaram por uma crise muito grande. Eles foram atingidos pelo escândalo da cruz. Então aqueles corações precisavam ser curados. Essa presença do Senhor vai trazendo consolo, alegria, paz e uma certeza que eles não estavam sozinhos, né? O tempo da Páscoa, irmãos e irmãs, quer nos educar para essa presença interior de Jesus em nós. Nós conhecemos Jesus à luz da ressurreição, né? E o tempo da Páscoa vai nos ajudando a proclamar que também Jesus é o Kyrios, o Senhor, o primeiro e o último, né? Eu sempre digo assim que Jesus ressuscitado, ele vem, é o maior presente, mas ele traz também muitos presentes para nós. Primeiro é o domingo, né? Ao anoitecer daquele dia, diz o texto, o primeiro da semana, depois 8 dias depois, né? O João, no Apocalipse, fala que Jesus foi arrebatado no dia do Senhor. É o dia da ressurreição, o dia litúrgico por excelência, quando nós celebramos a memória do Cristo morto, mas também ressuscitado. Depois, Jesus também ressuscitado é aquele que cura do medo, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas. Então, Jesus presente nos livra também do medo e de qualquer apreensão. Ele oferece à igreja, o texto fala, lugar onde os discípulos se encontravam. Eles costumavam se reunir nas casas. Nos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura, diz: todos os fiéis se reuniam, né, com muita união no pórtico de Salomão. Então Jesus se apresenta para a comunidade reunida, para a igreja. Ele também traz a paz. Jesus ressuscitado é o Senhor da paz, que é sinal do reino. É essa paz interior que ninguém pode tirar de nós, aconteça o que acontecer, né? A alegria, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A presença de Jesus ressuscitado provoca alegria. A alegria é saber que Deus nos ama, aconteça o que acontecer. Deus existe e isto basta. A missão e o testemunho. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os discípulos são testemunhas de Jesus ressuscitado, mas também do seu evangelho, da paz, do amor, da misericórdia, do perdão. Nós temos um Pentecostes, né? O texto fala, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então o Espírito é esse sopro. Nós temos várias manifestações do Espírito nos evangelhos, principalmente nos Atos dos Apóstolos, nas cartas, a presença do Espírito. Mas 2 são mais assim, solenes, nos Atos dos Apóstolos e esse de João, que é Jesus se manifesta de uma maneira mais suave, é o sopro da graça que ele envia sobre os discípulos, seu amor.
Também o dom do perdão: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Nas pessoas dos discípulos, a igreja recebeu esta missão de propagar o perdão e a reconciliação. A cura também da dúvida, né? Diz assim Tomé: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Jesus fala para Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel. E ele faz uma profissão de fé bonita: meu Senhor e meu Deus. Jesus é aquele que cura a dúvida de Tomé e também nossas dúvidas, né? E depois a bem-aventurança da fé: bem-aventurados que creram sem terem visto. O texto de João, no final, diz assim: estes sinais foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Em Atos, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Então, é muito importante também essa bem-aventurança da fé. Irmãos, são as alegrias, né? As consolações que o tempo da Páscoa nos oferece com a presença de Jesus ressuscitado. Nesse domingo, aliás, toda essa semana, nós rezamos pelo Papa Francisco, que nos deixou, né? E nós pedimos ao Pai Santíssimo que, na sua bondade, acolha esta figura, essa pessoa tão querida que nos marcou com esses 12 anos de pontificado e deixou para nós tantos legados nos seus escritos, nas suas pregações, no seu jeito pastoral de conduzir as coisas, uma pessoa próxima, terna, de diálogo, de comunhão, né? Também nas suas opções pastorais, nas suas preocupações com a paz, com os migrantes, com os mais pobres, com a ecologia. Enfim, que Deus, na sua bondade, acolha esta alma, esta pessoa tão querida por nós, né? E a nossa gratidão por Deus ter nos oferecido o Papa Francisco. E também nós rezamos agora pelos nossos cardeais, pelo conclave, para que o Espírito Santo suscite um pastor para a igreja segundo o seu coração. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.